Jesus ele tinha um método no seu ministério. O método que Jesus utilizava para o crescimento do teu ministério era o silêncio. Era, nos dias de hoje, qualquer coisa que vamos fazer, publicamos. Nos tempos de Jesus, o teu ministério crescer, ele falava, vai, não conte para ninguém. Não anuncie que eu estou na cidade. Não publique que eu fiz um milagre. Porque quando se publica muito sobre algo, traz no nosso psíquico a ideia de que é algo fantasioso, de que é algo que não é tão bom assim. E desde os tempos primitivos, Jesus já entendia isso. Se algo é bom, se algo é excelente, não tem razão de muita publicação. Então ele pedia silêncio. Curava os leprosos, vai, não conte para ninguém. Era o método da curiosidade. A curiosidade atraía o público para perto dele. E aí ele fazia os seus milagres. Quantos acharam o livro dos Salmos, de número 23? Digo amém. Diz assim o texto: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor ao teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa perante os meus inimigos, unja minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse texto é muito conhecido, mas cada vez que eu abro a Bíblia, num novo texto que eu já li diversas vezes, Deus sempre traz à memória algumas coisas e produz coisas novas. E nessa tarde eu tinha chegado de Macaé com a minha esposa, eu não estava passando muito bem, uma crise de coluna. Eu estava lá em cima sentado, com a perna esticada, mas nem a crise da coluna foi capaz de impedir que Deus produzisse na minha mente algo novo desta mensagem. E eu comecei a editar o que vinha na minha mente, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Quem escreve esse texto, a maioria sabe, é Davi. E quando ele escreve esse texto, não é o menino Davi que estava atrás das ovelhas de teu pai. Quando ele escreve esse texto, já não é o mesmo Davi empolgado por ter vencido Golias e se tornado comandante, general do exército de Israel, do reinado de Saul. Quando ele escreve esse texto, não é o mesmo Davi empolgado por se tornar rei de parte de Israel e pela tua empolgação e precipitação induzir e cair com Betseba. Não, não é esse Davi. Quando ele escreve esse texto, já é um Davi experimentado nas batalhas da vida. Quando ele escreve esse texto, já é um Davi que já alcançou metas, que já passou por adversidades, por agrulhas, que já experimentou situações que de repente eu ou você ainda não experimentamos. Já é alguém que já percebeu que
quando ele era fraco, ele tinha a capacidade de chegar ao extremo e ser forte. E quando se tornou um guerreiro forte, valente, ele percebeu que agora sim ele era alguém fraco diante de circunstâncias. Ele percebe que na proporção que ele vai subindo degraus na tua vida, não é que ele se tornou maior, não é que ele se tornou mais forte, não é que ele se tornou o poderoso. Ele percebe que cada degrau que ele sobe na vida, na verdade ele está diminuindo. Porque quando ele era um menino atrás das ovelhas de teu pai Jessé, ele era alguém que contava com o poderio de Deus. Porque ele sabia que com as tuas forças humanas, ele não tinha capacidade alguma de arrancar as barbas de um leão ou de um urso. Só pela graça de Deus. Quando ele é um valente soldado na linha de batalha, ele percebe que ele também não é capaz de vencer, porque é um menino franzino, mas Deus vai usar perspectiva e situações adversas para elevar o projeto na vida de Davi e fazer vencer Golias. Mas agora, quando ele está sentado na cadeira do trono de Israel, ele entende que ele tem poder aquisitivo, ele tem poder, autoridade sobre centenas de milhares de soldados. Ele governa uma nação, mas ele percebe que ele não consegue governar a tua própria vida. Quando ele está escrevendo, compilando o texto do número 23 em foco, ele agora é alguém que já está experimentado na vida e percebe que, por mais que ele conseguisse governar a nação de Israel, por mais que ele conseguisse comandar centenas de milhares de soldados, ele não tinha o comando da tua própria existência. Ele não tinha autonomia da tua própria vida. Ele não poderia sozinho controlar o teu próprio desejo, o teu instinto, a tua própria vida. Mas para isso, ele entende que é necessário depositar em Cristo Jesus a tua confiança. E nesse texto Deus traz à minha mente sobre algumas situações, mas eu quero ser bem breve. Eu gosto de ser breve e quero falar apenas sobre uma fase na vida de Davi, porque nesse texto Deus trouxe à minha mente hoje sobre 4 fases na vida dele. Mas eu quero falar sobre uma fase em específico. E essa fase está no verso 2, que diz: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. A primeira fase é um cenário no meio do campo, atrás das ovelhas de teu pai Jessé, no anonimato, menino franzino, escondido, sem ninguém que o vê, esquecido até mesmo pelo pai, mas visto por Deus e lembrado pelo mesmo. Ele está no meio do campo, e esse é o primeiro cenário. E quando ele está escrevendo, ele na verdade está fazendo o resumo da tua história. Quando ele escreve este poema, ele está escrevendo o resumo da tua trajetória até o momento atual que estava diante de Deus. Ele está olhando no retrovisor espiritual da tua vida e dizendo: quando eu era um menino franzino, eu estava no campo, porque o campo representa simplicidade, fase da humildade, fase que entendemos que é necessário se manter com os pés no chão, porque realmente não temos a condição, mas precisamos manter, se sonhar, sonhar com os pés no chão, se desejar, desejar com os pés no chão, porque mesmo sonhando sabemos que não podemos. Então é a fase da simplicidade. Aí o verso 2 diz: verdes pasto, ou verdejantes pastagem em outras traduções. Isso fala sobre alimento espiritual.
Só alguém que se alimenta da palavra, da presença e da comunhão com Deus é capaz de travar batalhas que na lógica humana não conseguiriam vencer. E vencer. Vemos o episódio que ele vai contar, ninguém viu. Ele vai contar, revelar ao rei Saul que houve situações lá no campo, ainda menino, entre 15 e 17 anos de idade, em que o leão veio tentar roubar, tragar as ovelhas de teu pai, que nem dele é, mero animal, e tinha muitas outras, mas ele decide se atracar com o leão, agarrar pela barba e rasgar ao meio, por amor a uma ovelha. Na lógica humana, um menino de 15 a 17 anos não tem capacidade para matar um leão. Mas a tua simplicidade, confiança, comunhão, o seu alimento diário com Deus, é capaz de o fortalecer, dar ânimo e expectativa para vencer o leão. Da mesma forma, de outra vez, foi com o urso, e ele repete, e tem êxito, tem sucesso. Não porque ele é forte, porque a história diz que é um menino frágil, franzino, de rude aparência. Mas perceba que ele é alguém que se alimenta da palavra, se alimenta da presença, da comunhão com Deus. Isso fala sobre o quarto secreto. Quando ele está no campo, o campo representa um quarto de intimidade. Quando ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Agora, no mesmo versículo, fala sobre águas tranquilas. Estamos na primeira fase da vida desse moço. Águas tranquilas fala sobre vida de refrigério, momento de refrigério e sossego. Nenhum ser humano consegue continuar a tua trajetória e ter êxito se ele não tiver pelo menos um momento de paz, de refrigério, de repouso, de alento à tua alma. Nenhum guerreiro nos tempos primitivos ou nos dias atuais, ele consegue viver 24 horas após 24 horas no campo de guerra. E mesmo se estiver no campo de guerra, ele necessita de um momento de refrigério e sossego. Mas como que é um mundo tão caótico, é um momento tão conturbado, diante de tantos dilemas da vida, de tantas situações, de tantos escombros que nos cercam, ter paz, ter refrigério, ter alento. Mas a Bíblia diz que o Senhor é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Não é o socorro atrasado na hora da angústia. Não é o socorro depois da angústia. Não é o socorro antes da angústia. Mas para aqueles que o servem, para aqueles que têm comunhão com Ele, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. A Bíblia ainda vai dizer no Salmo 30, verso 5, dizendo, o mesmo escrevendo, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá ao amanhecer. Não importa quão terrível seja a situação, não importa quão difícil seja a noite obscura que nos cerca, dos dilemas da vida, a noite haverá de dar vez ao dia, e o dia trará alegria. A noite obscura fala sobre dias difíceis, tempestuosos, momentos que quase arrancamos cabelos, que perdemos o chão, que já não temos noites de sono de paz. Mas aí também o mesmo vai escrever dizendo, entrega os teus caminhos nas mãos do Senhor,
confia nele e tudo ele o fará. Existem situações que vai fugir do meu controle. Existem situações que vai fugir, vai escapar das tuas mãos. Mas a Bíblia vai dizer que, operando Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem pode nos deter? A Bíblia ainda vai dizer, Isaías escrevendo, que Deus está dizendo para ele que nenhuma ferramenta preparada ou forjada prevalecerá contra a tua igreja, e não há quem possa escapar de tuas mãos. Águas tranquilas, dias, momentos, estágios de refrigério, mas só tem refrigério quem caminha com ele. Só tem momento de paz, alento de espírito, quem entrega os teus caminhos nas mãos dele e pode caminhar tranquilo. Não é que vai faltar, não é que não vai ter dias de agonia, vai, mas quando lhe faltar o chão, as tuas mãos serão o teu chão. Quando lhe faltar o amigo, o teu colo te espera. Porque ele escreve, e ordena que Isaías escreve dizendo, ainda que uma mãe que amamenta venha se esquecer do teu filho de colo, eu, o Senhor, jamais esquecerei de ti. Ainda que todos rompam a amizade, ele está dizendo, a minha não cessará. Ainda que todos esqueçam, ele está dizendo, de ti eu não esquecerei. Aí no mesmo verso, fala sobre veredas de justiça. Veredas de justiça. Veredas de justiça fala sobre caminho reto, caminho correto. Nessa situação que a gente vive, no mundo em que vivemos, que é um mundo alarmado, que ao mesmo tempo que alguém está sorrindo, ele já está chorando, que alguém está projetando construir, ele já está projetando destruir, que alguém está projetando edificar uma casa, uma família, já está dizendo, já não quero mais. Vivemos sempre numa encruzilhada de uma vida. Dormimos sonhando com amanhã e quando acordamos, estamos numa encruzilhada de indecisões. Porque há tantos caminhos que esta vida, que a própria Bíblia vai dizer que o mundo jaz no maligno, nos propõe, que vivemos numa encruzilhada de indecisões. Mas aí, como eu disse, eu já repito, entrega os teus caminhos nas mãos do Senhor. Confia nele. E tudo ele o fará. Tudo ele o fará. Isso fala sobre caminho reto, caminho correto. Porque os caminhos que o homem deseja trilhar, aos nossos olhos, parece reto, perfeito. Mas o fim dele é só destruição e assolação. Mas, quando entregamos nas mãos do Senhor, a tempestade vem, a agrulha vem, mas o caminho continua. E ele está escrevendo isso porque ele tem convicção, ele já vivenciou isto, ele já presenciou, quando ele tomava conta das ovelhas de seu pai, lá no campo, e que ia conduzir elas até o aprisco, lugar de refúgio, lugar de descanso. As próprias ovelhas que iam na frente iam sempre pelo mesmo caminho, porque o caminho sempre tinha pegada, sempre tinha um trilho, tinha um desfiladeiro chamado Vale da Sombra da Morte, um caminho bem apertadinho, mas elas sabiam aonde pisar.
aonde tinha marca de pisadura do líder, elas iam. O caminho é um só. Jesus ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém. Só que às vezes a gente tenta pegar outros caminhos, outros atalhos para resolver situações, dilemas, tentar chegar mais rápido, mas só é enfado, cansaço e desolações. O caminho ainda continua sendo ele, veredas de justiça. Porque Deus tem um projeto para todos nós. Só que esses projetos são construídos de fases. Eles precisam que seja seguida etapas. E cada vez que a gente tenta burlar estas fases, essas etapas, quebramos a cara. E cada vez que quebramos a cara, cicatrizes ficam, geram marcas, geram sequelas e atrasa todo o projeto de Deus na nossa vida. Isto quando não quebra a aliança. A aliança é quebrada. Já não tem mais compromisso. Porque Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Às vezes a gente dificulta muita coisa. Isto aqui não é o manual do crente. Alguns pensam que isto aqui é o manual do crente. É o manual da humanidade. É o manual da humanidade. Se toda a humanidade seguisse o que está aqui, já estaríamos na glória com Cristo Jesus, nas bodas do Cordeiro. Mas como não seguimos, carregamos como desodorante, como maquiagem, para esconder alguma coisa. Aí atrasamos o projeto de Deus e quebramos a aliança. Toda vez que há uma quebra de aliança, uma consequência vem. Toda vez que uma consequência vem, o Espírito Santo ele vai e retira-se. Até que haja quebrantamento e arrependimento. E mesmo depois que o arrependimento venha, a consequência é inevitável. E este aí que é o risco, o grande perigo, é a consequência dos nossos atos. Porque pode mudar toda uma trajetória de uma vida. Todo o rumo, todo o destino de uma vida, de uma história, de uma família. Então precisamos seguir um caminho. Cristo Jesus. Esta é a primeira fase na vida dele. E quando ele está resumindo, ele enfatiza esta fase. Porque isso fala sobre uma base. Início de uma trajetória. Minha esposa ela tem uma frase que diz assim: tudo que começa errado, termina errado. E é verdade. Sabe as palavras. Toda base que é feita errada, ela vai prejudicar lá na frente o final da construção. Todo projeto que é sustentado sobre algo frágil, lá na frente, vai trazer problema, discórdia, turbulência, falta de alegria, falta de paz. Agora, quando a base da nossa história está firmada em algo sólido, palavra de Deus, presença de Deus, comunhão com Ele, alimento sólido. Aí no meio do caminho pode ter turbulência, ventos contrários, mas ele está firmado, ele está firme, está alicerçado e sabe que o final é certo. Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. Eu não sei em qual fase da tua vida você está vivenciando hoje. Não sei
Em que percurso da tua trajetória você está hoje? Porque eu costumo dizer que a nossa vida é uma longa viagem. E existe um destino, mas o destino dessa viagem é decidido ou definido por mim e por você. E Jesus mesmo, ele vai decidir, ele vai esclarecer sobre esse destino. Só tem 2 destinos. O primeiro é o céu e o outro é o inferno. Não tem um meio termo. É céu ou inferno. Numa visão própria, numa linha de pensamento minha, eu só estou de férias, mas eu sei aonde é a minha casa. E a minha passagem de volta para casa já está comprada. E eu não posso dar-me ao bel prazer